Bom dia a todos, estamos no ar. Bom dia, professores, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma TPC inicia, né? Eu vou agora passar aí a palavra para nós iniciarmos para a Adriana. Está sem som, Adriana. Espero que estejam bem. Tá escutando? Sim. Não? Sim. Sim. Vamos lá, a gente está ao vivo, então os imprevistos aqui já aconteceram vários, a gente vai seguindo. Bom, a gente vai dar continuidade aqui para a TPC 2, né? A gente está na parte 2, mas a continuidade, a gente iniciou há 15 dias atrás a parte 1, né? Que é o ensino híbrido, falar um pouquinho sobre o ensino híbrido, para a gente, né, sugerir, então, outras formas de estar trabalhando, né, nesse momento aí de pandemia. Nesse momento ainda a gente tem as escolas aí no ensino remoto, mas, né, pensando que talvez aí algumas, né, voltem, não compete a nós, né, a gente fazer essa discussão, a gente também tem muita ansiedade, assim como vocês, mas a gente vai sugerindo aqui conforme a gente discute aqui com o grupo. Então, hoje, a gente tem na nossa pauta os objetivos aí da TPC, a gente tem aí retomando os ensino híbrido, que eu falei com vocês, as ferramentas aí para, como o podcast, que o professor André vai falar um pouquinho para a gente. Temos aí o Café com Humanas, a Flávia está com a gente também, o André, e depois aí a finalização da reunião. Ok, dos objetivos que a gente tem, então, dando continuidade, né, a parte 1, a gente tem, então, o propósito de subsidiar a prática pedagógica, né, que promova aí metodologias que obtenham necessidade de ensino remoto. Temos, então, endossar a prática, né, que contemple aí metodologias ativas, fomentar a apropriação do ensino híbrido e as práticas metodológicas, como os objetivos, né, assim como na parte 1, na parte 2 a gente fecha, então, contempla esses objetivos. Seguindo, então, para retomar um pouquinho lá o que o Laércio e a Patrícia falou na parte 1, há 15 dias atrás, então a gente aí no ensino híbrido, a Patrícia, ela tinha mostrado alguns modelos de ensino híbrido, né, tem o à la carte, tem o flex, tem o modelo virtual enriquecido. Aqui a gente está dando ênfase mais à parte do modelo de rotação, né? Por quê? Porque a gente tem, nesse momento de pandemia, a gente
vai falar um pouquinho mais, na verdade, da sala invertida, né? E aí, se a gente for observar, só volta um pouquinho a imagem, na imagem anterior, a gente tem, então, se vocês observarem essa imagem está lá naquele livro que a gente sugeriu na parte 1, que é aquele livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Ela traz essa imagem que é o quê? No meio, no centro, a gente tem o estudante, né, que é essa parte laranja, é a primeira aí, né, circuito aí da máquina. Então a gente tem aí o estudante, depois a gente tem o protagonismo, a gente tem aí o trabalho do professor, a gente tem a gestão como outro mecanismo importante, a gente tem a cultura educacional, que é uma outra questão importante. Por quê? Porque a gente está no momento de mudança de cultura, né? O estudante, ele ainda está naquele modelo antigo, né? Quando você propõe, às vezes, uma atividade diferenciada, ou que ele tenha que fazer alguma coisa com responsabilidade e autonomia, às vezes ele tem dificuldade porque ele ainda não construiu alguma habilidade que ele precisa para desenvolver, né, as atividades e toda a responsabilidade, né? Além disso daí, a gente tem também a questão da gestão, né, da tecnologia, do espaço físico. Então, tudo isso daí é uma engrenagem, né, que precisa estar tudo se movimentando para que tudo dê certo. Então, o que a gente tem no ensino híbrido? Só resgatando, então, atividades presenciais e atividades online, o uso das TEDx, né, da tecnologia digital, é importantíssimo no ensino híbrido. Vocês já estão fazendo uso disso. Pode passar. Aí a gente tem um mecanismo, né, que nem eu falei, a gente vai, dentro desse ensino híbrido, a gente pegou um pouquinho mais aí sobre a sala invertida. Nesse esquema ele talvez não dê para ver muito bem aí, mas é uma imagem que ele vai mostrar um pouquinho o antes, o durante e o depois da aula, né? O que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer durante e depois da aula. Então, antes da aula, né, o aluno é que vai estudar, nesse livro Personalização na Educação, que a gente sugeriu na etapa 1, ele vai falar muito da questão da personalização, ele vai falar muito da questão da interação. A gente tem um aluno, né, um estudante, que ele é nativo, então ele já, ao tempo todo, ele está sendo estimulado, ele tem interatividade a todo momento, já né, muito pequeno, com celular, com tablet, computador. Então a interação para ele é fundamental na questão da aprendizagem. A personalização, quando o aluno estuda, né, à distância, que não seja na sala de aula, ele vai para o viés que interessa mais a ele, né? Então por isso que fala também dessa questão da personalização, né? O professor José Morin, quando ele fala da motivação, ele fala que a motivação, ela não é promovida somente pelo professor. O estudante também ele é responsável pela motivação. Então, são os dois, não é nem só o professor, nem só o aluno. Os dois são responsáveis pela motivação, né? E é importante, foi bem bacana esse texto, que é também nesse livro, né? Ele fala que o professor, né, o aluno, ele estuda antes da sala de aula, e o professor prepara as atividades. Então, o foco principal do aluno, do professor, nesse ensino híbrido, é focar ali nas atividades. Por quê? Porque na atividade que o aluno vai desenvolver a habilidade, né? Então, o foco maior é ver que tipo de atividade que eu vou dar, se eu vou estar instigando, se eu vou, né, o aluno vai estar resolvendo problemas. É um tipo de atividade, né? O durante a aula é o que, né, se a gente for pensar, se tiver alguma escola que vai voltar, então o que eu tenho que fazer lá com o meu aluno, né? Então, no ensino híbrido, na sala invertida, né, ele vai tirar as dúvidas lá na sala de aula, ele vai discutir com o colega ou com o professor, né, que às vezes a distância fica mais difícil, ele vai fazer as atividades, o professor vai fazer a recuperação. Então, o professor vai avaliar. Então, uma coisa que é importante no presencial é o professor avaliar. Então, quem está ali, o que consigo avaliar, o professor consegue avaliar a distância, como que está a aprendizagem, mas naquele momento, um momento também de estar avaliando, de estar recuperando, ou aprofundando, né, porque o aprofundar, não necessariamente eu preciso trabalhar um outro tema, pode, dentro do mesmo tema, mas daí eu tenho que olhar o verbo da habilidade. Por isso que hoje se fala muito da taxonomia de Bloom. Então, às vezes, em vez de pegar o verbo mais simples, que é observar, eu posso pegar o mais complexo, que é o comparar, que é o analisar. Então, é isso que é o aprofundar. E o foco na sala invertida, durante a aula, é isso.
Então, o antes ele vai estudar, ele vai ver, o professor vai pensar nas atividades, o durante essa discussão é tirar dúvidas, é fazer a recuperação, é avaliação, né? E aí tem também o depois, né, que está fazendo esse fechamento, né, para ver se o aluno compreendeu de fato, né, se ele aprendeu de fato. Aí, nesses 2 tópicos que tem aí, ele vai falar, né, explicar exatamente isso. Então, por que chama sala invertida? Porque no ensino tradicional se fazia, né, o estudo, a aprendizagem do conceito na sala de aula e o dever de casa. Daí hoje não, o dever de casa ele é feito na sala de aula, a atividade é feita na sala de aula, né? Então, a mão na massa é feito na sala de aula. O aluno, ele tem que estar lendo, vendo qual que é o assunto, qual que é o tema. Às vezes o professor vai fazer um vídeo, então ele vai assistir anteriormente, e na sala de aula o foco vai ser a mão na massa, né? Por isso que fala a sala de aula invertida, né? E daí aqui fala, né, nesse segundo tópico, da questão da leitura antecipada, né? O que a leitura antecipada ela favorece? Que o aluno, né, ele tem um raciocínio prévio, ele consegue já estar pensando em alguma pergunta ou verificando alguma dúvida, porque às vezes em sala de aula a gente trabalha, né, e às vezes até a gente, quando a gente vai fazer um curso, né, então a gente está lá, às vezes a pessoa pergunta, né, qual dúvida, ou né, entenderam como faz, e às vezes a gente vai verificar se a gente tem dúvida ou como faz, depois, quando a gente vai fazer, que a gente vai verificar onde a gente entendeu ou não, né. Então, é basicamente isso, né, e agora o pessoal vai falar das ferramentas, então, para a gente, né, além do ensino híbrido, a sala invertida, quais são os recursos que a gente pode estar utilizando aí, nesse trabalho com a sala invertida. O pessoal vai falar aí do Padlet, os professores vão contribuir com a nossa TPC. Obrigada, pessoal. Lércio? Laércio, É o Lércio que vai falar? Padlet? sim, ele está com o microfone ligado. Isso, estamos subindo o Padlet aí, e já vou colocar aqui também para compartilhar com o pessoal, para que eles possam participar conosco. Então, nós vamos utilizar essa ferramenta, o Padlet, que é muito... já é conhecida de alguns professores, então nós vamos difundir, né, essas práticas, inclusive o professor convidado hoje tem se utilizado dessa ferramenta, né? Eu vou colocar aqui no link para vocês no comentários. Deixa eu pegar ele aqui, para que nós possamos participar juntos. Eu coloquei no comentário, aí vocês podem copiar e colar na barra do navegador, e aí vocês vão acessar essa página do Padlet para vocês compartilharem conosco. Então, aqui nós queremos fazer com vocês uma atividade prática, né, para que nós possamos exercitar essa ferramenta. Então, a TPC, Ferramentas para Encantar. Descreva com uma imagem, um GIF, meme, vídeo ou palavra, qual sua percepção sobre o ensino híbrido. Nós vamos dar um tempinho para vocês aí. Fiquem à vontade para colocar. Já chegou aí Gostei dessa. Então, vocês podem compartilhar conosco aí as ideias de vocês, vão entrando, vão colocando, para a gente formar o nosso mural aqui da TPC de hoje. Essa é uma ferramenta que pode ser utilizada nas aulas. É muito legal aí a participação de vocês. Então, nós temos aí, Patrícia, marca o tempo para a gente, uns 2 minutinhos para o pessoal ir participando e colocando. Olha aí, ó. Eu coloquei também aí embaixo na barra, olha. padlet.com/derjnd/bookmarks. Aí vocês podem colocando suas contribuições, nós vamos montar o nosso mural aqui. Então, a pergunta do Padlet, né, para que nós participemos juntos é: descreva com uma imagem, um GIF, um meme, vídeo ou palavra, qual a sua percepção sobre o ensino híbrido. Aí vocês ficam à vontade para colocar o que vocês acharem de interessante aí.
Enquanto isso, o pessoal estava falando da lista de presença, nós já colocamos umas 3 vezes no chat. Em relação à transmissão também, tem algumas pessoas reclamando que está travando. Eu estou acompanhando pelo celular e para mim está perfeito. Então pode ser alguma coisa de conectividade, só para ajudar o pessoal aí, tá bom? Isso é normal, né, pessoal? Internet, aparelhos, eles dão as intercorrências, mas a gente tem a vantagem, né, que essas nossas TPCs, elas ficam gravadas e depois o pessoal pode ir acompanhando, assistindo aí, tá bom? Lembrando que hoje a minha internet está boa e não está travando, então eu estou dizendo que pode ser algo, né, individual da conectividade de cada um. Mas eu estou acompanhando aqui pelo celular e tá indo bem. Legal, até. Tá entrando bastante coisa aí, né? Legal, né? Enquanto isso, deixa eu explicar aqui a lista de presença. Eu vou colocar de novo. Tá no chat, vou colocar agora. Pessoal, em relação a essa questão da burocracia, como a gente tem pouco tempo, fiquem tranquilos que a lista ela é encaminhada para os professores coordenadores. Então, sempre às 9 horas, a gente manda lá no grupo de WhatsApp, né? Ficou acordado numa última reunião que nós havíamos tido com todos os PCs, que vamos mandar no grupo de WhatsApp dos PCs, além de deixar disponível nas plataformas que são comumente feitas as reuniões de ATPCs. Então, se você, por acaso, se perdeu no chat, não tem problema, porque o PC depois, assim que terminar a ATPC, eles podem encaminhar isso para vocês, para assiná-la a lista até as 23h59, ok? Na verdade, eu programo até a lista de presença, tá, pessoal? Só esclarecendo, a gente dá sempre 15 minutinhos, então aí pode ser que alguém tenha tentado entrar aí antes das 9h15 e ela não tenha aberto, mas pode entrar agora ou depois que terminar a reunião, também não tem problema, tá? Pode entrar e digitar sem problemas. Eu adoro o meme da Nazaré Chegou TD. bastante coisa aí. Nossa, gente, TD chegou um monte de coisa aqui, muito é legal. É um meme que explica tudo, qualquer coisa que a gente acha complexa, a gente bota na Nazaré TD. Muito bom. Bom, qual foi a intenção com essa questão da ferramenta, né? Acho que já deu os 2 minutos, não deu, Paty? Já deu. Vamos dar uma olhada nas respostas? Deu sim. Aí eu vou pedir para os meus colegas aí, os PCNPs e até os professores convidados, que se quiserem comentar aí, né, as respostas, eu só vou mediando aqui, mas pode abrir o microfone e falar. Olha só que o Simpson, né? Então, assim, nós pedimos meme, vídeos, ou uma palavra, né? Olha essa aqui, que interessante. Confusão. Tem coisa aqui bem legal. O que é esse desenho? O que é esse desenho que Qual tem um deles? verde? Que tem um Qual, hominho que se Adri? movimenta, é um desenho do verde. Esse do meio aqui. Esse que tem uma nuvenzinha verde. Se... esse aqui é Alan, né? Ele está se movimentando. Né? Ele vai se movimentando aí com um balão de pensamento, realmente, né, pessoal? Esqueceram aqui algumas de mim, pessoas falaram, né? Snoopy meditando, é um momento de meditação mesmo, de manter a calma, que todos estamos com o copo cheio, de muita calma, de Porque socar as pessoas não é permitido, né? Muito bom. Gente, muito bom. Bom, muito bom. A ideia com a ferramenta, basicamente, é mostrar para vocês na prática que, por meio do Padlet, é possível vocês utilizarem uma série de recursos midiáticos para poder suscitar as múltiplas inteligências dos nossos estudantes. Então, por meio de uma sondagem, por meio de uma
ou uma sistematização também de um determinado conteúdo, eu posso utilizar o Padlet para vocês, de repente, pedir para o aluno por meio de uma imagem. Vocês perceberam? O Laércio ele vai dar o caminho das pedras para aqueles que estão nos assistindo que não entendeu e não captou como fazer essas respostas. Mas por meio do Padlet, aí vocês perceberam que dá para vocês colocarem vídeos, né, linkados do YouTube, vocês conseguem colocar GIFs, imagens, estáticas ou não, e é interessante que depois, ao final, é feito um PDF, e o PDF, por exemplo, todo esse mural que está sendo construído, fica um PDF, inclusive com um link do vídeo, caso alguém tenha postado o link, né? Claro que no PDF vai ficar estático, mas vai ter o link para depois o aluno ou alguém quiser acessar este link. Então, essa ferramenta que nós pensamos, ela tem a ver com o título, Ferramentas para Encantar no Ensino Híbrido. Então, é um dos recursos que é possível ser utilizado por meio da ferramenta Padlet, de uma forma até, inclusive, mais descontraída, né? Então, tem vários GIFs aí, e que se a gente for analisar o todo, de fato, nos causam muito medo, muita ansiedade, muita angústia, porque falar de ensino híbrido, quando foi discorrido a respeito desses textos, é dentro do contexto de normalidade, dentro do ensino presencial, e não do modelo remoto, como a gente está fazendo aí já há mais de 6 meses por conta da situação pandêmica. Então, a gente está simplesmente elucidando, por meio da nossa TPC, essa ferramenta para vocês utilizarem. Agora, o Laércio, aperta a tecla SAP, né? Para aqueles que eventualmente não compreenderam. Eu vou entrar aqui, você acha que é necessário? Ô, Wagner, vamos fazer o seguinte, você fez aí um Pato Donald, aí um meme, né? Sim. Vou mostrar pro pessoal, faz na prática aí. Eu vou tirar a minha tela, você coloca a sua, mostra na prática como é que você fez. Aí o Wagner vai simular o aluno fazendo, né? Então o aluno, porque uma coisa que é importante também a gente fazer é, na hora de passar a comanda das atividades, ser bem claro, bem explícito para o aluno e mostrar para ele o que ele pode fazer, né? Então é bom que vocês tenham também esse conhecimento, saber que ele pode pôr um meme, pode pôr um vídeo, pode pôr um monte de coisa. Aliás, até sites indicando artigos científicos, e tudo vai depender da intencionalidade que você tem com essa ferramenta, com o uso dessa ferramenta, né? Essa ferramenta não é o fim, ela é um meio. Você quer atingir qual objetivo? A iniciação científica? Então você vai utilizar essa ferramenta para divulgar os sites de divulgação científica, né? E assim por diante, né? Wagner, eu estou tirando o meu? Beleza, já coloquei aqui, eu estou aqui no guia. Eu estava vendo na tela que a gente está gravando e estava vendo pequenininho, agora eu consegui ver um pouco maior, tá bem engraçado, tá bem interessante. Bom, aqui, não sei se vocês percebem, tem um maisinho aqui, né? Tanto eu tô num notebook, mas esse mesmo sinalzinho de mais aparece no seu celular. Então você clica aqui, ó, para você fazer aqui, e aí vai aparecer uma caixinha branca aqui, né, de texto. Eu posso colocar o título, então eu vou colocar aqui, né, PCNP, o meu nome, eu vou me identificar, Wagner, né? Escreva algo. Ou eu posso escrever alguma coisa, né? Ou caso eu queira, eu posso fazer o upload de alguma coisa que tem dentro da minha máquina. Então, eu quero um arquivo que está dentro do meu computador, eu posso pegar essa setinha aqui, ó, do upload. Ou eu posso colocar um link, como o Laércio acabou de falar, tá vendo? E ao lado aqui eu tenho uma lupinha do Google, né, ó. Então, eu clico no Google e aí ele me aparece no campo pesquisar. Eu vou colocar uma imagem aí que eu queira, né? Socorro. E aí eu posso colocar um GIF aqui, né, e dar o Enter, para ele aparecer aqui, ó. Então aparece um monte aqui, ó. Tem o GIF do cachorrinho nadando, tem de filmes, né, tem esse aqui que eu acho engraçado também, do menino, né, caindo, enfim. Eu quero o GIF, sei lá, da Nazaré, sei lá, que é o que foi colocado ali. Então eu ponho aqui, então aparece, vamos ver se ele vai... Estou fazendo tudo ao vivo, gente, não pesquisei aqui. Tem o GIF, tem aqui vídeos. Vocês conseguem colocar, ó. Então, eu posso colocar, por exemplo, Se Liga Nessa História, que é um canal que eu gosto. Então, vamos ver. Olha lá, ó, Era Vargas, né, ó, Grécia Antiga. Então, eu posso também colocar, tá vendo? O vídeo, ó, e fica lá. Grécia Antiga, parte 1. Então, qualquer
recurso tecnológico que vocês queiram colocar por meio do Padlet é possível. Então, não precisa ser somente algo escrito, né? Você pode usar a intertextualidade para fazer a sua devida comunicação. Eu acho que basicamente é isso, né, Laércio? O resto é mais essa questão de vocês irem se familiarizando com a ferramenta, indo pesquisando, deixa eu ver o que tem aqui, fazendo os devidos ajustes, né? Bom, também? Agora é com você aí. Exatamente. Entrou um punhado de respostas aqui bem interessante, entrou muito mais coisas, né? Uhum. Nós não vamos olhar todas agora, mas nós vamos depois mostrar para vocês como que fica isso aqui, porque fica bem legal depois na finalização. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é para a gente entrar e fazer, né, uso do Padlet. Então, aqui eu fiz mais ou menos eu sendo o aluno, né, a pessoa que está respondendo o Padlet. Agora o Laércio vai ensinar o caminho das pedras de como construir, como entrar na ferramenta, fazer o passo a passo para o professor que está aí nos assistindo, saber que é bem simples, é bem intuitivo para fazer aí o uso dessa ferramenta. Com você, Laércio. E essa aqui é a página inicial do Padlet, né? Aqui tem. Então aí temos a página inicial, só digitar, né, padlet.com, que vai chegar nessa tela aqui. Aí você vem inscrever-se, né, quem não tem ainda inscrição, e aqui tem uma coisa interessante, ele joga direto para essa tela aqui. Antes, você pode digitar o seu e-mail, criar uma senha, ou inscrever-se com a conta Google. O que eu opto fazer, né? Então eu entro por aqui, aí ele vai pedir o login da conta Google. Quando eu venho aqui, ó, ele vai pedir e eu coloco a minha conta institucional, tá vendo? laerciosergio@prof.educa, que é a conta Google. Eu colocando aqui, próxima, ele vai já me direcionar ao site. Tá? Aí você vai ver que tem assinatura, né, básica, que é grátis, e tem a paga. Nós vamos pelo grátis, certo? E ele já me abre aqui, tá vendo? Então, quando eu estou nessa tela, essa é a tela inicial do Padlet. Você pode criar o Padlet, entrar em um Padlet que já tenha sido feito. Quando você entra aqui, ele já linka você com os professores. No caso, se você está abrindo a sua conta, você quer entrar nesse da DE, você entra por aqui com o link, né, e você tem acesso já com os seus, fornecendo já os dados da conta institucional já linkado automaticamente, tá? Aqui tem a coluninha aqui dos recentes, criados, compartilhados, curtidos, arquivados, nova pasta. Então, tem aqui as funcionalidades do sistema, tá bom? Você quer criar um Padlet, você vai vir aqui, criar um Padlet. Ele abre uma lista de formatos. Então, tem o mural, que é esse que nós fizemos, tem a tela, essa tela aqui é bem legal. Ao final dessa nosso passeio aqui no Padlet, nós vamos utilizar uma que eu montei como se fosse a tela, porque aqui você consegue fazer, por exemplo, um mapa conceitual com as turmas. Então você pode dividir e falar para os alunos, passar as dicas. Veja bem, é a intencionalidade, né? A minha intencionalidade é que eles consigam, desenvolvam as habilidades para construir um mapa conceitual. Então você pode utilizar essa ferramenta, né? Ela é sempre, tudo isso que a gente está trazendo para vocês são ferramentas, não são finalidades, são ferramentas. Você quer construir um mapa conceitual, você vem e utiliza aqui a tela. E aí você vai desenvolvendo com seus alunos aqui. Depois nós vamos fazer na prática esse aqui. Tem lista, que aí, diferente daquele mural, ele vai colocar uma embaixo do outro. Tem a grade também, né? Então, são formas de você fazer. Bem legal aqui para ciências humanas, ó, tem esses dois aqui. Mapa, né, Adriana? Dá para usar aqui, ó. Mapa para a gente fazer algumas colocações aí sobre geografia, coisa e tal, né? Então, dá para utilizar. E tem aqui também, ó, a linha do tempo, Wagner. Para a gente fazer aqui, por exemplo, uma questão de história, você quer trabalhar alguma coisa de história, né? Então tem aqui o formato, né? Você consegue aí aplicar para montar o seu Padlet, tá legal? E aí, vamos entrar aqui então no mural, que é isso que a gente está usando.
Aí seleciona. Ele inicia o Padlet, tá vendo? Aqui já está no mural. Ele vai abrir essas 3 telinhas, aqui onde você vai pôr o título, né? Então, aula 1. Então, aqui você vai pôr a comanda. Título, descrição. Então, você põe o título e aqui a comanda, né? Descreva, ou descreva não, né? Compartilhe suas práticas com os colegas, certo? E aí deixa livre, né? Então aqui você tem a comanda da atividade pronta. Ícone, se você tiver um logotipo, sabe? Tem turma que tem logotipo. Se você quiser colocar, aí você pode colocar aqui, tá vendo? Ó, adicionar um ícone. Você coloca aqui, ó. Aí você pode fazer o upload do ícone. Por isso que, como vocês viram no mural nosso, tem lá o logo das Ciências Humanas. Então é por aqui que você coloca. Aí você pode ir enfeitando, também pode alterar o papel de parede, né? São os detalhes que você pode ir fazendo aí, mexendo. Eu vou falar rapidinho, né? Só para a gente não ficar muito tempo mostrando aqui. Vou nas funcionalidades de aula mesmo, que nós estamos colocando isso aqui como professores. Então, aí você vai ter aqui, né, algumas configurações. Atribuição. Aqui vai exibir o nome do autor. Então, eu loguei com a minha conta institucional. Se eu der aqui atribuição, toda vez que entrar, vai aparecer o meu nome ali. Aqui você pode utilizar ou não, depende da intencionalidade. Se você quer uma interação maior dos alunos, e você sabe que tem aqueles alunos que não gostam de se identificar, tem vergonha, coisa e tal, então você não coloca atribuição. Agora, se você tem receio, essa turma é meio complicada, vai escrever coisas, então aí fica a critério do professor, do dia a dia que ele tem com seus alunos, né? Então, se eu colocar atribuição aqui, vai aparecer o nome, tá? Posição da nova publicação, ela vai aparecer em cima ou embaixo, aí você define também. Comentários, permitir que os visualizadores façam comentários em publicações. Então, é possível que um aluno comente, né, as publicações do outro. Dependendo da intencionalidade que você quer, da interação que você quer, você pode também permitir que esses comentários sejam feitos. Reações. Aqui nas reações é legal, quando você vai fazer alguma coisa assim, que você queira evidenciar a participação de todo mundo, você abre para que eles possam curtir, votar. Então, você quer votar, fez um concurso, por exemplo, aqui pelo Padlet. Então, você pode votar por aqui, ó. Você coloca aqui, e aí eles podem votar aqui. E tem estrelas também, pode votar no formato de estrela, tá? E aqui dar nota, se for o caso, né? A nota máxima aqui você estipula se é 100 ou se é 10, e aí eles fazem ali a avaliação entre eles, entendeu? Então, são ferramentas que tudo isso aqui fica registrado depois, tá certo? Aqui, num filtro de conteúdo, você tem aqui filtrar linguagem obscena. Se você acionar isso aqui, toda vez que o computador identificar algumas coisas, palavras obscenas ou coisas desse tipo, ele vai então fazer a filtragem. Então, ele vai colocar uns balãozinhos e coisas assim. Aí, exigir aprovação é você exigir passar por você antes de ser publicado. Dependendo, eu não dá para fazer isso aqui com vocês, porque são muitos professores, mas dependendo da sala, você pode colocar aqui, e aí você vai aprovando conforme vai entrando as publicações, tá certo? Então, essas são as configurações básicas, assim, que vocês vão fuçando na ferramenta, vocês vão vendo o quão fácil e o quão legal é trabalhar com o Padlet, tá? Uma coisinha, deixa eu só mostrar, Wagner, um negócio aqui interessante, que é a questão de registro. Como é que você registra isso tudo? Quando você vem aqui, tá vendo? Você vem em exportar, e ele vai te dar aqui para você baixar. Então, você pode salvar, dependendo se você quer um painel bonito, colorido, você vem e salva como imagem, ele vai abrir, né, a câmera aqui, vai para fotografar toda essa sua tela e gerar um PNG, que você arquiva isso como registro. Você pode vincular isso aos registros eletrônicos da sua turma. Isso aqui é bem legal de fazer. Você pode fazer tanto em PDF, imagem PDF, como arquivo CSV, ou salvar como uma planilha do Excel.
é por aqui que a gente faz os registros dessas aulas, tá vendo? De todo o material que você produziu com seus alunos. Acho importante compartilhar isso aqui, para a gente ver a funcionalidade, né, acadêmica disso aqui, que é bem legal. E aí, Wagner? Obrigado, Laércio, sensacional, né? Mas a ideia é que, assim, a ideia da TPC, por questões de tempo, a gente simplesmente lança essas ferramentas que já são comumente conhecidas, e aqueles que têm ainda um pouco de dúvidas vão se apropriando, vão verificando ali, essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir no tempo de vocês depois, né? E também tem no YouTube vários vídeos. Vamos agora já colocar aqui os nossos convidados, né? Que é a professora Flávia, cadê? E o professor André. Bom dia a todos, mais um Café com Humanas inicia. A ideia aqui é mostrar para vocês aqui ferramentas que elucidam aí a questão da prática pedagógica de cada um. Eu vou começar a minha fala rapidinho com a professora Flávia. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todas. Tudo bem, vocês? Bem. Deixa eu te falar uma coisa, como foi a repercussão de ter participado aí da TPC há 15 dias? Você, como uma professora que você falou que você era bem tímida, como que foi se ver e os colegas? O que você achou aí de ter participado? Eu achei assim, no final acabou sendo mais fácil do que eu imaginava, né? Acho que foi positivo, assim, pelo que eu vi no Face depois, acho que a gente teve bastante visualização. O tutorial lá que eu compartilhei no canal também, eu acho que aumentou o número de visualizações. Então, acho que eu pude contribuir um pouquinho aí para quem não conhecia a ferramenta, agora tem um pouquinho mais de noção, né? Eu acho que a Flávia poderia falar o canal de novo para a gente aí, né, Flávia? É o meu nome. É o seu nome. Flávia? Nubiato Bart. Nubiato Bart. Okay. Legal. Vamos joga curtir, pessoal curtir, né? Prestigiar o trabalho da professora. Bacana. Professora, como tem sido para você nesse momento? Porque a gente sabe que está todo mundo esgotado, a realidade é essa, estamos todos esgotados, cansados. A questão eu vi um professor aqui muito respeitoso, a questão de falar da falácia do ensino remoto. A gente não está aqui para ficar romantizando o que tem sido cada vez mais difícil, que é o trabalho árduo do professor. Ele já era árduo presencialmente, simplesmente se acentuou essas dificuldades remotamente por N razões. Mas o que a gente está colocando aqui, como uma perspectiva formativa, eu preciso me apropriar e aproveitar desse momento tão ruim, que é o momento que a gente tem passado, para tentar minimamente me apropriar de várias ferramentas que até então eu não tinha acesso. Ou melhor, até tínhamos, mas não tinha despertado ainda este interesse. Então, por uma questão de necessidade, por conta desse ensino remoto, que foi o que é o ideal? Não é o ideal, mas é o que tem sido mais adequado nesse momento diante dessa dificuldade toda, né? Então, assim, o que a gente está querendo colocar aqui para vocês, professores, não é só ter essa formação neste momento, mas é que ela perdure a sua prática o tempo todo, né? Nunca antes na história do país, assim, em relação às formações, durante esses meses que nós estamos aqui, a gente aprendeu e muito, e na raça, né? É trabalho empírico, ou seja, é tentativa e erro, é verificar o que está acontecendo, o que dá certo, enfim. Então a ideia aqui é para traçar minimamente estratégias e ferramentas que deram certo com alguns colegas, talvez não possam dar certo com você, mas é realmente pegar a essência, é customizar aquilo que está sendo apresentado, não é uma receita. Não existe uma receita pronta, falar assim, isso você faz, vai dar certo. A gente está simplesmente tentando inspirá-los para encontrar aí o seu caminho. A gente sabe da dificuldade diária de todos com o engajamento estudantil, tá? Então, professora Flávia, a gente vai agora passar a palavra para o André, ele vai mostrar mais ou menos a prática dele, e depois eu queria que você comentasse alguma coisa, tá bom? Bom dia, André, tudo bem? Seu microfone está... Aqui. Aê, bom dia, André, tudo bem? Bom dia, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí da diretoria de ensino para poder estar participando, né? E espero poder contemplar aí as expectativas, né?
mostrando um pouquinho aí de como foi e como é e como tem sido a utilização dessa ferramenta nas minhas aulas, né? Legal. E André, deixa eu te falar uma coisa. Você tem feito lá no Deolindo, eu estou até compartilhando aqui já o momento da aula, né? A aula não tem áudio, tá? O professor ele vai ir fazendo alguns comentários enquanto a gente vai passando o vídeo, tá? Essa aula ela acontece. Explica mais ou menos para a galera que está aí nos assistindo como que ocorre a logística da aula, qual é a ferramenta que você usa, enquanto a gente está passando aqui o vídeo, tá bom? Beleza, beleza. Bom, eu sou professor da Escola Deolinda Copelli, né? Aqui na Vila Anhembi. E na escola a gente vem trabalhando com o Meet, né? A ferramenta do Meet para a promoção das aulas síncronas, né? E aí, bom, aí você pode ver, funciona assim, cada sala, cada turma tem um grupo do WhatsApp, né? Então, o que nós fazemos? 5 minutinhos antes ali do início das nossas aulas, a gente compartilha dentro dos grupos de WhatsApp, né, para a galera, o link da aula, chamando, né, para a aula. Aí você está vendo o Forms, né, ali era uma página do Google, né, do Google Forms, que é onde nós enviamos todas as semanas, né, as atividades. Estávamos enviando as atividades semanal, e agora a gente está enviando quinzenalmente, né? Isso daí é um formulário, né? Então, eles recebem esse formulário toda semana, a gestão monta, tem o Drive, né? Uhum. Então, junta todas as disciplinas da mesma turma num Drive, né? Envia para os alunos através do WhatsApp mesmo da sala, né? E aí, dentro das minhas aulas de sociologia, né, o que eu combinei com os alunos é que eu trabalharia o Forms durante a aula síncrona. Uhum. Né? Então, eu envio o Forms, né, para que eles possam acompanhar comigo durante a aula. Então, não é uma atividade que eu envio para eles fazerem, para depois, durante as aulas, né, a gente retomar. Não. Durante a própria aula, né, é que a gente vai lá no Forms, abre, né, e eles já vão preenchendo, né, ali as suas respostas, suas atividades, né, vão tomando parte da aula e do conteúdo da aula, tudo dentro do mesmo documento, né. E aí a gente usa essa ferramenta aqui, né, que é o Meet, como uma forma de acessá-los, né, de ter com eles. Esse daí que apareceu rapidinho é o plano de aula, né? Então, eles recebem também o plano de aula, onde tem ali especificado a habilidade, as competências, né? Onde eles têm que vão entregar o seu material, a sua atividade. Uhum. Né? Bacana. Então, a logística é essa, né? Envia no Drive, pelo WhatsApp, entra no Meet, né? Uhum. E aí, dentro do Meet, a gente retoma o Forms, né? E é aí que a gente, né, trabalha, assim, né? A gente está trabalhando, e é aí que eu uso o Padlet, né? Durante a minha aula, né? É aí que o Padlet entra, né? Por exemplo, agora, né? Agora, eu vou colocar aqui no minuto aqui que vai falar do Padlet. Entende? Então, a dinâmica é bem simples, né? Sabe, eu quero colocar aqui para os colegas, né? Que, tipo, é bem simples, sabe? Não exige, né, muito, assim, né? Eu vi que colocaram, assim, que a gente precisava rever essa crítica ao ensino tradicional. Eu penso pelo contrário, a gente tem que rever essa crítica ao ensino da metodologia ativa, entende? Porque é muito simples, mas é difícil. Difícil em qual sentido? Né, a principal ferramenta de encantamento é a minha autoestima e a minha empatia, né? Minha empatia no sentido de que, pô, eu preciso alcançar isso, eu tenho como alcançar, eu quero alcançar ou não quero, né? Então, aí é uma reflexão profunda para a nossa formação, né, para a nossa profissão, né, e escolha profissional mesmo. Mas em relação aqui, ó, você pode perceber que o interessante do Padlet, e a gente já fez aí um exercício, né, anteriormente, é que é uma ferramenta de lousa ao vivo, né, vamos dizer assim. A forma que eu encontrei de ter com eles ali na hora, quem está ali na hora, né, é uma ferramenta de envolvê-los,
entendeu? Então, eu passei o conteúdo, nesse dia a gente estava falando sobre cultura, né? Então, antes de eu abrir o conceito de cultura, eu falei, gente, vamos lá no Padlet, vocês vão fazer o seguinte, escreve o que você pensa que é cultura. Aí eles escreveram. Aí depois eu falei, ó, vai lá no Google e faz uma pesquisinha bem rápida de Ctrl+C e Ctrl+V e traz para cá para o Padlet, né, sobre cultura, né? Aí a gente fez uma leitura dos comentários deles, né? E aí, né, que a gente pôde então entrar no conceito, voltar lá para o nosso, né, plano de aula, para o nosso Google Forms, né? E trabalhar com o conceito. Então, para mim, o Padlet, ele funciona, né, como um mural onde eu consigo, ao vivo, né, ter essa conversa com eles, né? Legal, como André. Uma lousa de chuva de ideias. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Você usa o Padlet, então, logo no início das suas aulas, ou você manda esse link antes, por exemplo, você falou do WhatsApp, daquele Forms, o Padlet também você manda o link antes, ou você só manda durante as aulas síncronas no Meet? Manda durante. Durante. Exato. Legal. Teve situações que eles precisavam fazer uma pesquisa, né, no terceiro ano sobre os movimentos sociais. Então, dentro do plano de aula, já foi o link do Padlet, né, para que eles pudessem estar fazendo isso antes, né? Então, assim, e depois da aula, eu disponibilizo o link, né, dentro dos grupos, para que quem não fez, né, possa poder participar também. E legal. Como que essa era uma aula que durou 2 semanas, né? Então, você pode perceber que tem vários nomezinhos aí, mas durante a aula eu estava só com 2. Porque na semana anterior, os outros já tinham participado. E isso é uma coisa legal do Padlet, que enquanto você estiver numa situação de aprendizagem, numa sequência didática, né, você pode sempre estar usando o mesmo. E aí um detalhe também, né, é que você tem um limite, né, de quantidades de páginas do Padlet que você pode ter no gratuito. Mas aí eu tenho aqui um do primeiro ano, um do segundo ano e um do terceiro ano. No final da sequência, eu salvo no PDF, né, e apago ele, né, reciclo ele e posso começar a utilizá-lo novamente. Entendi. Então, a ferramenta, ela disponibiliza 3 Padlets. São 5 Padlets, e aí você, como trabalha com ensino médio, então você tem uma para cada sala, ao final faz aquele processo que o Laércio meio que mostrou, de salvar e deixar aquilo como um registro daquela aula, e depois faz uma nova para uma nova temática, é isso? Aí você vem, apaga, né? Põe ali a nova temática e envia o mesmo link. E, André, a vantagem do aplicativo, né? E o que você tem sentido com os alunos na utilização da ferramenta do Padlet? Eles gostam? Eles comentaram alguma coisa? Eles já tinham utilizado? Como que é essa questão dos alunos na utilização dessa ferramenta? Eu sinto que os alunos eles têm uma participação maior. Né? Uma participação bem maior. Né? Porque eu poderia pedir para eles colocarem no chat, né? No Google Meet, que o Meet tem o chat, né? Só que não tive né? Não consegui envolvê-los ali pelo chat, né? Então, com o Padlet, eles podem usar pelo celular, né? A maioria deles acompanha as aulas do Meet pelo celular, né? Então, ele consegue usar ao mesmo tempo o Meet e o Padlet, né? Isso é uma vantagem muito interessante também, né? E eu vejo que, como é uma ferramenta bem fácil e simples de utilização, né? Eles se adaptaram bem, assim, pelo menos nas minhas aulas, né? Eles se adaptaram bem. Né? Tem até o caso de um dos nossos alunos, né? Que é um estudante autista, que dentro da sala de aula ele tinha grande dificuldade na escrita, né? E que, de repente, a hora que ele está com o celular na mão, nesse mundo, né, digital, ele tem mais facilidade para escrever, então ele está participando mais, né, muito mais, não só nas minhas aulas, né, como nas aulas dos colegas, né, e foi algo que a gente percebeu que, sim, né, a gente tem tido uma participação mais efetiva deles em relação à parte, né, a aula em si e essa busca, né? Deixa eu passar agora a roda para a conversa para entrar a professora Flávia. Ô, Flávia, você já usou o Padlet, né, como recurso metodológico nas suas aulas?
Conta um pouquinho a sua experiência, já conhecia essa ferramenta? Eu conhecia, né? Teve uma vez que vocês também compartilharam aqui no ATPC da DE, mas eu nunca utilizei. Fiquei encantada, né? Eu acho que tem muitos recursos que a gente possa utilizar, não só nesse ensino remoto, mas como você comentou, acho que muita coisa que a gente aprendeu nesse momento de urgência, a gente vai acabar levando para a nossa sala de aula. Sim. Eu acho que eu tinha comentado com vocês também a questão do podcast, que eu tinha medo do áudio. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante que a gente pode usar. O Padlet eu não conhecia, mas acho que eu estou meio que apaixonada, vou começar. Legal. E vocês viram aqui, vocês perceberam, não sei se dá para perceber aí na telinha do celular. Tinha alguém escrevendo no momento. Tem alguém escrevendo no momento, tem o nome do aluno, é aqui o que ele registra. O professor, ele, né, contemplou a parte da escrita, dentro daquilo que ele estava discutindo, mas no exercício que nós havíamos feito com o Laércio, ele falou da imagem, do GIF, ou seja, é uma ferramenta que o professor pode explorar as múltiplas linguagens aí para tentar contemplar a sua intencionalidade. E a Flávia falou exatamente qual é a nossa intenção, né, pessoal? A nossa intenção aqui é o seguinte: quando a SEDUC chegou e falou assim, olha, de acordo com a resolução tal, as diretorias precisarão fazer as ATPCs nas diretorias para as escolas, nós ficamos extremamente com receio e com medo mesmo, porque, assim, nós temos entrado num acompanhamento às escolas, nas ATPC, e é difícil, eu já falei isso aqui, eu vou me repetir, mas, assim, nós não conhecemos vocês a fundo, eu não sei quem é o professor direito numa escola, num determinado município. E aí, quando o PC está na sua escola, ele fala o nome do professor, ele pede a sua palavra, como que é aquele aluno tal, ou seja, traz para a prática da escola. A diretoria de ensino precisa trazer um assunto que consiga minimamente abarcar 70 realidades. E é muito complexo, porque nós temos 70 escolas de 7 municípios com realidades muito diversas. Então, a ideia da nossa TPC aqui é trazer o geralzão mesmo, e o professor coordenador da sua escola, ele vai desdobrar essa pauta, ou em outro momento oportuno, mas dentro da sua realidade, né? Então, a nossa intenção aqui não é ser uma formação estanque para o ensino remoto, porque o que a gente está querendo colocar aqui é igual a Flávia colocou. Eu vou aprender isso aqui para tentar usar neste momento de urgência, mas isso eu quero levar para a minha prática enquanto isso tudo voltar ao normal, entre aspas. Muito bacana. Por isso que é o híbrido, né, Wagner? Sim, por isso que é a questão do ensino híbrido. E, André, sensacional a seu testemunho, a maneira como você colocou, de trazer realmente essa leveza, porque às vezes as ferramentas novas nos causam um pouco de angústia, você fala, eu não vou errar porque eu não sei fazer isso, e é tentativa e erro. A ideia dessa TPC e das outras é mostrar para vocês que é possível, e aí cada um no seu tempo vai tentando aí explorar um pouco mais as ferramentas. Bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? O André, no chat, tem alguma pergunta de algum professor, de algum colega que a gente possa fazer para eles? Teve uma pergunta para a Flávia sobre, para ela utilizar os vídeos, se ela teve que avançar não só o gratuito da ferramenta dela. Eu fiz a opção de avançar, porque eu acho que eu vou usar muito essa ferramenta, que é o Animaker. Mas, através, como eu falei no tutorial da semana passada, se você for fazendo vários vídeos, né, acho que são 2 gigas, você consegue também atingir o seu objetivo. A única coisa que vai ter de diferente é a marca d'água do Animaker, né? Mas eu fiz a opção porque eu acho que é uma ferramenta que eu vou utilizar, que eu me adaptei, né? Mas não que tenha muita diferença em relação a isso, não. Legal. Mais alguma pergunta, Patrícia? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Eles estão perguntando sobre o retorno dos alunos dessas atividades. É a pergunta para o André. Bom, o retorno das atividades tem 2 tipos, né? O primeiro retorno é em relação ao Forms, né? O que acontece? Como eles recebem o Forms, muitas vezes, alguns não entram na aula do Meet, não é? Isso é uma constante. Eu recebo, por semana, muito mais atividades do Forms respondidas
do que alunos participando ali durante a aula do Meet, né? Então, a aula do Meet, quando a gente fez o alinhamento na escola, ela funcionaria como um plantão de dúvidas, né? Uma aula por semana, como um plantão de dúvidas, para esclarecer as atividades que a gente está enviando para eles ali através, né, do Forms. Então, esse é um retorno, né? E o outro retorno é esse que você pode acompanhar ao vivo, né, durante a aula do PED, a aula síncrona, né? Que é assim, todos que participam da aula síncrona participam, né, preenche ali o Padlet, mesmo que seja às vezes só uma frasezinha, né, só um pequeno comentário, mas tem uma participação de todo mundo, né? Fico ali, e aí, pessoal, vamos lá, porque como é ao vivo, eu consigo ficar vendo ali quem que está escrevendo, quem que não está escrevendo, né? Eu consigo ficar ali no Meet, porque dá para usar as duas ferramentas ao mesmo tempo, né? Estimulando, questionando, perguntando qual é a dúvida, como que é, por que você não está conseguindo, né? Então, o retorno é um retorno satisfatório, né? Tem questões muito novas para a gente pensar, né? Questões pedagógicas profundas, né? Aí colocado até pela professora em relação ao professor Mohan, né? Para a gente refletir, assim, essa questão dessa prática híbrida, né? Agora, eu me sinto, assim, muito bem, né? Claro, eu queria atingir todos os meus alunos, né? Também estar presente a eles, mas durante a aula, eu vejo que essa ferramenta do Padlet é uma forma legal de ter essa interatividade, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Apesar de todas as dificuldades, e como o Wagner falou, não vamos romantizar. Né? Não está aqui para romantizar, a gente está aqui para falar de uma formação pedagógica, né? Então, né, sobre isso, a ferramenta funciona, né? Quem participa legal, dá para participar, né? Mesmo quem tem dificuldade, pode usar no celular, né? Digitar ali no celular mesmo, né? É uma coisa que os alunos já têm essa prática. Então, esse é o meu testemunho, assim, o meu relato, né? Espero ter respondido aí essa questão. Legal, André. Eu vou agradecer a sua presença, a presença da professora Flávia, professor André. Ficamos muito orgulhosos com a participação de vocês, de elucidar a prática de vocês remota e de inspirar os nossos colegas, de nós trocarmos figurinhas. Deem os seus recados finais, que a gente está caminhando para o nosso fim da nossa TPC, para o NP Indica. Passa a palavra para a Flávia e depois para o André, para nós irmos para a Patrícia, tá bom? Obrigado. Flávia. Eu agradeço, né, o convite, espero ter contribuído de alguma forma, apesar que, como você disse, né, são realidades diferentes, e a gente está tentando, de alguma forma, manter essa empatia, essa proximidade com os alunos, né, com os nossos estudantes. Agradeço, espero ter ajudado, e obrigada pelo convite. Obrigado, Flávia. André, com você? Bom, eu quero dizer assim, ó, não temos acessibilidade, mas estamos e somos sonhadores. Mas estou me permitindo sonhar ou realmente me perdi em uma educação que não existe mais e em um mundo que não existe mais, mas que não é novo e nem normal? Obrigado. Sensacional, André. Muito obrigado, cara. Obrigado, Flávia. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E é com você, Patrícia, para nós encerrarmos. Professores, fiquem aí com a gente nos últimos recadinhos. Estamos finalizando nossa TPC. Patrícia. Bom, dentro lá aí das nossas pesquisas teóricas, né, eu encontrei esse livro, que é Repensar as TICs na Educação, o Professor como Agente Transformador, de Fernando Albuquerque Costa. Bom, esse livro foi escolhido como indicação porque ele foi escrito especialmente a nós, professores, principalmente diante de tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos e do nosso desafio, que é formar, né, cidadãos ativos e críticos, e assim saber lidar com a sociedade que vive, né, nessa constante mudança. Nós temos que nos reinventar o tempo todo, estamos nos reinventando. Então, fica aí a dica, tá? Para finalizar, não esqueçam de assinar a lista de presença. O link a gente foi colocando o tempo todo no chat. Quem está no computador tem que copiar e colar no navegador.
Quem está no celular, eu testei aqui, é só clicar que ele vai direto, mas mesmo assim esse link estará sendo enviado para as escolas. Então, se você não conseguiu assinar, procure o seu coordenador que ele vai enviar o link para vocês, tá? Não esqueçam também de responder à nossa avaliação. Para nós é muito importante ouvi-los, é através dela que nós corrigimos os rumos, que nós pensamos nas nossas novas ATPCs, a partir da opinião de vocês, da interação de vocês, tá? Lembrando que semana que vem não tem ATPC pela diretoria de ensino, então, né, aí o ATPC pela EFAP, nós voltamos daqui a 15 dias. Aqui nós temos as referências, os materiais que nós procuramos, para aqueles professores que gostam de se aprofundar, estão aí. Eu agradeço aí a presença de todos. Os outros PCNPs querem finalizar? Querem falar alguma coisa? Fiquem bem. Um abraço a todos. Tem várias perguntas aqui no chat que não deu tempo de responder, mas a gente vai, eu vou, assim que sairmos do ar aqui, dar uma olhada aqui, vamos respondendo a todas, tá? Lembrando que essas ferramentas, elas podem ser utilizadas no WhatsApp e tudo mais, porque elas são independentes, tá? Sim, tá? Mas eu vou responder mais detalhado aqui ao pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.